Fala, meu abençoado empreendedor e empreendedora cristãos. Bem-vindo a mais um episódio do canal Gestão com Deus. Hoje nós vamos falar sobre um tema que está muito em alta, mas que não é nada novo, que é a tal da liderança servidora. A gente tem muito esse preceito agora de eu preciso de uma liderança servidora, um líder servidor, que é aquele líder que lidera mais com o coração e que serve a equipe, né? Porque a gente veio de uma época em que mandava quem podia, obedecia quem tinha juízo. Lembra disso? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, nessa altura, o chefe servia para dar chicotada na equipe e agradar o chefe dele. E o chefe dele dava chicotada na sua equipe de liderança para agradar o diretor, o vice-presidente, assim ia. E a gente percebeu que isso não dava certo. Porque na medida em que a internet surgiu e se disseminou, a gente começou a ter acesso a outras realidades. Então, o que aconteceu? Houve um desequilíbrio de oferta e demanda de trabalho, ou seja, eu tinha mais acesso a possíveis ofertas de trabalho do que eu tinha até o momento. Então, antes a gente buscava trabalho no jornal, então tinha um limite ali para a quantidade de vagas que eu conseguia aplicar. Eu tinha que escrever o currículo, enviar o currículo, era mais difícil. Com a internet, hoje eu tenho uma lista infinita de possibilidades que eu posso aplicar, né? Vagas que eu posso aplicar. E com o LinkedIn, se você não tem LinkedIn e é profissional ou gestor, lá é um bom lugar para recrutar e para se candidatar a vagas, ok? Até para fazer networking de empresários, fecha parênteses. Então hoje você tem uma lista de vagas que você clica no botão aplicar e você já tem a sua aplicação a uma vaga de trabalho. Então é muito mais fácil. Então a gente começou a ter acesso a diferentes realidades, diferentes culturas empresariais. Então o funcionário, ele passou a priorizar vagas onde ele era mais bem tratado, obviamente. Então as empresas tiveram que se adaptar. E nessa adaptação veio a tal liderança servidora, porque a gente percebeu que liderar as pessoas de uma maneira servidora, ou seja, servir a equipe, funcionava melhor do que dar chicotada na equipe, do que a equipe nos servir. Por que isso? O que acontecia muito? A gente tinha um bom técnico e a única forma de crescer na carreira era se tornar gerente, diretor. Então, o técnico que era bom, para que ele pudesse crescer, ele precisava virar gerente. Só que não é porque você é um bom técnico que você é um bom gerente. Quando você promove um bom técnico, você perde um bom técnico e ganha um péssimo gerente. Corte do Instagram, hein? Continuando. Hoje em dia a gente percebeu que há diferentes carreiras. A carreira técnica e a carreira de liderança, ok? E quem faz o trabalho especializado que precisa ser feito lá na ponta para que a gente tenha sucesso na empresa? O técnico, o especialista, o engenheiro, o programador, o pedreiro. Esse cara é especialista em executar as coisas que a gente precisa que sejam executadas. O gerente ele tem que estar concentrado em outras coisas, processos, indicadores. E ele não vai conseguir dominar a fundo tanto quanto o especialista, porque o especialista está focado só naquilo. Ele não tem que gerenciar pessoas, processos, planejamento, estratégia. Ele só precisa se especializar em construir. Então ele fica muito bom naquilo. Um nadador olímpico, ele tem a sua habilidade, ele tem que nadar. Ele não tem que se preocupar em quando é a próxima Olimpíada, quando é o próximo treino, quando é a próxima competição. É o treinador que tem que se concentrar nisso. E o treinador, por sua vez, um treinador de futebol, ganha rio de dinheiro também, porque ele tem outra competência. Então, promover um bom técnico é perder um bom técnico e ganhar um péssimo gestor. Na maioria das vezes, claro que há exceções. Então, com isso, a gente percebeu que se o líder, ao invés de dar chicotada e mandar na equipe, ele servir a equipe, essa equipe vai se tornar uma equipe de alta performance. Porque se eu dou liberdade para o cara que eu contratei, que é especialista no assunto, para ele fazer o que ele é bom fazendo, e eu não fico questionando, eu até posso gerenciar, perguntar, mas eu não fico dizendo a ele o que ele tem que fazer. Eu não entendi o que o engenheiro civil, a estratégia que o engenheiro civil determinou para construir minha casa, mas eu não sou o especialista no assunto. Então eu não tenho que entender. Se eu não estou conseguindo entender, cara, eu tenho que confiar. Ele é o especialista e não sou eu. Então a liderança servidora corrigiu este problema. Só que tem um detalhe sobre essa liderança servidora, essa novidade da gestão já não é novidade para nós. Então, como eu já disse várias vezes, eu praticamente não leio mais livros do mundo. Eu não leio mais livros de técnica de gestão. Claro que de vez em quando eu pego, surge uma prática nova, alguma coisa me desperta uma curiosidade, e eu até faço. Só que qual que é o problema?
eu faço isso muito mais de hobby e curiosidade do que efetivamente achando que aquilo vai trazer um grande resultado. Porque todo o conhecimento que eu preciso está na Bíblia, ok? Essa é a primeira coisa, para a liderança. Conhecimentos técnicos específicos, eu às vezes busco ali, mas normalmente sobre a orientação de Deus. Então, quando eu percebo que eu preciso entrar no detalhe de alguma coisa, eu entro. Porque, como diria o rei Salomão, são infinitos os livros que podem ser escritos e lidos. Então, você não vai encontrar assim, um limite que você fala assim, se eu ler todos esses livros, eu vou me tornar extremamente eficiente nas minhas técnicas de gestão. Você vai ter sempre alguma coisa nova. Por outro lado, se você se concentra em Deus, Ele sempre vai te dar a direção e, inclusive, vai agir diretamente nos seus negócios. Então, eu busco o conhecimento que eu preciso na Bíblia, ok? Mas eu já estudei muito todas essas técnicas e toda essa técnica de liderança servidora eu encontrei na Bíblia, na história de um famoso personagem da Bíblia, uma famosa pessoa na Bíblia que é o nosso mestre, louvado seja Jesus. Jesus foi a grande referência de liderança servidora. Ele veio para servir, ele disse, eu vim para servir, não para ser servido. Nos últimos dias, antes da crucificação, os discípulos ficavam se perguntando, quem vai ser o maior depois que Jesus se for? E Jesus fez o quê? Lavou os pés deles, mesmo sendo Deus encarnado na terra, o verbo que se fez carne, lavou os pés dos discípulos pecadores para mostrar a eles que quem mais serve é quem é o maior no reino dos céus. Inclusive na terra também isso funciona. É engraçado, fazendo um parêntese sobre as coisas de Deus, é que mesmo se você não acreditar em Deus e seguir exatamente o que Ele diz, você vai construir na terra coisas prósperas, negócios prósperos. Isso é muito interessante, porque nem depende de você crer em Deus. Olha que engraçado. E isso é livre-arbítrio, né? Deus não te obriga a acreditar nele. Ele te dá a liberdade, mas quem planta banana colhe banana. E isso ele determinou como regra. Se você seguir, vai colher. Agora, o que não é liderança servidora? Liderança servidora não é você ser o escravo dos seus funcionários. Não é você ceder a tudo que eles fazem. Não é você ser essa pessoa que cede tudo, essa pessoa submissa no sentido pejorativo que a gente tem hoje em dia, né? De, não, sim, se a equipe falou, eu vou obedecer. Não é isso, não é isso. Assim como o próprio conceito de submissão bíblica, que a mulher deve estar submissa ao homem, é sob a mesma missão, debaixo da mesma missão. Então essa submissão bíblica nem é essa submissão que a gente entende hoje, que é aceitar tudo como se fosse um escravo. Não é isso, tá? Então não é a equipe falou, a água parou, a equipe falou e eu tenho que obedecer. Não é isso. Mas é você também não se entender como o superior dessa equipe, uma pessoa que tem uma iluminação diferente dessa equipe, ok? A liderança servidora, ela é uma liderança que desbloqueia a equipe, que impulsiona a equipe, que constrói o perfil da equipe, que extrai o máximo do que eles já são bons. Então, a liderança servidora, ela pega uma pessoa que é bom tecnicamente e ela investe tecnicamente naquela pessoa. Ela premia aquela pessoa pela capacidade técnica da pessoa. E ela não vai pegar essa pessoa para fins próprios e promover a gerente, a líder, porque ela não é boa líder. Por outro lado, a pessoa que não é boa tecnicamente, mas é excelente em termos de liderança, ela vai crescer na liderança. Hoje em dia, uma das técnicas, uma das práticas, né, uma das coisas que eu pratico enquanto auto-executivo é criar uma estrutura de carreira que valorize o técnico tanto quanto o gestor. Nas minhas equipes, muitos técnicos ganham mais do que o gestor e o gestor também pode ganhar tanto quanto o técnico ou mais quanto o técnico. Depende do seu grau de competência enquanto gestor. Então, você precisa premiar as pessoas pelo que elas fazem de bom e não tentar encaixar elas em outros padrões. E normalmente, 99% das vezes, raramente eu encontro pessoas que realmente, não encaixou aqui. Ou então custa tão caro por ser uma pessoa sênior que não dá tempo de eu te esperar aqui, né? Você já é sênior e você não está entregando o que um sênior entregaria. Normalmente, a pessoa está no lugar errado. Se ela não está performando bem, ela tem um talento, só que ela está no lugar errado. Então, liderança servidora é isso, eu estou servindo a ele. Eu falei, olha, eu preciso entender no que você é bom, o que você gosta de fazer, para que eu te ajude a galgar esses passos. Você precisa se reunir com a sua equipe de liderança, a sua equipe técnica, entender o que te motiva,
Qual é o seu talento? Qual é o seu propósito de vida? E ajudar essa pessoa a encontrar o propósito dela. Ah, cara, eu tenho um propósito de ajudar as pessoas. Eu preciso ajudar as pessoas, eu amo as pessoas. Cara, mas você está programando, então vamos começar a construir uma carreira de liderança? Se isso te motiva tanto, vamos começar a construir uma carreira de liderança ao invés de uma carreira operacional? E aí você vai mentorar aquela pessoa. Estuda isso, estuda aquilo. Né? Nem todo mundo vai começar estudando liderança na Bíblia, por isso é interessante você entender técnicas e práticas do mundo, mas sempre sabendo que no final das contas, tudo que você precisa saber está na Bíblia. Mas ensina para ela gerenciamento de projeto, ensina para ela gerenciamento de processos, tá? Então, ajude essa pessoa, sirva essa pessoa para que ela alcance o propósito dela, sempre tendo em mente que propósito real é um propósito em Deus. Mas não vou entrar tanto nesse detalhe agora, porque é um tema complexo. Quando você deve começar a falar de Deus para a sua equipe e quando você deve simplesmente ser uma referência, um bom discípulo, né? Um bom apóstolo, um bom copiador de Jesus para essas pessoas. Então a gente trata disso em outro vídeo. E enquanto empresário, tem até um livro que chama, né? Empresas Feitas para Servir. Enquanto empresário, você só ganha dinheiro se você servir alguém. Não é sobre o que você acha que é bom para a pessoa, é o que ela acha que é bom para ela. Então não adianta você abrir um negócio e falar assim, nossa, eu gosto demais de mesas de madeira. Mesa de madeira é uma coisa que eu gosto muito e por isso eu vou abrir uma empresa de mesas de madeira. A gente já fez um vídeo, um dos últimos vídeos que a gente lançou foi um vídeo sobre Ikigai. Ikigai, volta lá, se você não viu, volta lá para ver. Ele indica que você precisa encontrar, o Ikigai é uma intersecção entre coisas que você gosta de fazer, coisas que você é bom fazendo, não adianta só gostar e não ser bom, e coisas que as pessoas querem, e elas precisam e que estejam dispostas a pagar. Então, não adianta você ser muito bom em mesa de madeira e gostar muito de mesa de madeira se as pessoas não acham isso relevante. Tem outro vídeo também no Instagram. Se você não me segue no Instagram, siga breno.lima.ribeiro, onde eu falo sobre o carro elétrico, por exemplo. O carro elétrico, ele já foi apresentado lá no programa do Silvio Santos, o finado Silvio Santos, que Deus o tenha, um excelente empreendedor, uma referência que honrava a Deus também. Já foi apresentado no Silvio Santos décadas atrás, mas naquele momento as pessoas não achavam que precisavam daquilo. Por isso, até fazendo outro parêntese, cuidado com a vaidade. Não é porque você gosta de mesa de madeira, você é bom em fazer mesa de madeira. Se você não estiver fazendo aquilo para servir alguém, você não vai ter sucesso nos negócios. Como é que eu sei que eu estou servindo alguém no contexto empresarial? As pessoas estão dispostas a pagar por aquilo, certo? Porque o dinheiro que eu ganho é um dinheiro que eu suo para ganhar. Eu preciso trabalhar para obter. Então, se eu vou pegar o meu dinheiro e vou investir em alguma coisa, tem que ser uma coisa que eu realmente quero. E se eu realmente quero a um ponto que eu estou disposto a pagar, é porque você está efetivamente me servindo. Nunca esquecendo do propósito. Por isso, não deixe de aprender mais uma vez com o nosso Mestre Jesus e aplique uma liderança servidora. Estabeleça um propósito em Deus, um propósito real e sirva as pessoas. Não sendo escravo, né, cedendo a todos os caprichos da equipe. Não é isso. Aprenda sobre como Jesus fez para ser um líder servidor e copie como Jesus fez. Se você replicar o que Jesus fez, você vai ter sucesso. Você vai ter sucesso espiritualmente, você vai ter sucesso no mundo, porque Deus vai corroborar com seus planos. Algumas pessoas foram chamadas para serem pobres, para alcançar pessoas pobres. Outros foram chamados para serem ricos, para alcançar pessoas ricas e mostrar para elas que o reino é mais importante do que o dinheiro. Outros foram chamados para serem ricos e perderem tudo, para mostrar para as pessoas que o mais importante é Jesus. Então, siga o exemplo de Jesus e aplique uma cultura de liderança servidora. Para complementar esse conteúdo, você tem vários outros vídeos sobre cultura, sobre serviço, sobre humildade. Então não deixe de assistir, não deixe de subscrever ao canal e me seguir no Instagram, breno.lima.ribeiro. Sempre que sair um vídeo aqui, eu vou postar lá, vou fazer uma chamada para que você se lembre. E lá também eu posto vídeos mais curtos, que você pode ter dicas diárias. Então, me acompanhe também no Instagram e te vejo no próximo vídeo do nosso canal Gestão com Deus. Até já!